Ensinamento de Meishu Sama, o tempo chegou, página 243. Paz espiritual. A questão é, como obtê-la? Encontramos o caminho que nos conduz à paz interior quando prestamos ajuda aos nossos semelhantes e também ao servirmos na obra de Deus. Tais práticas, quando sinceras, são capazes de extinguir nossas impurezas, minimizando a possibilidade de nos defrontarmos com ações purificadoras intensas. Ao se atingir tal estado espiritual, passamos então a vivenciar o que se entende por paz interior, e daí sim torna-se possível entregarmos-nos a Deus. Entretanto, apesar de tão desejado, tal estágio demanda um certo tempo para ser atingido, já que antes de sua conquista se dar, será necessário purificarmos o espírito, porque é justamente nele que se instalam as máculas que nos impedem de entregarmos-nos verdadeiramente a Deus. Só mesmo quando interiorizamos essa verdade é que passaremos a acreditar na possibilidade da concretização dessa transformação interior que traduzimos por paz espiritual. Em compensação, mesmo que pouco a pouco, tal condição acabará fazendo parte integrante de nossa vida. E ao termos a mais absoluta certeza desse fato, independentemente de qualquer obstáculo eventual que tenhamos de enfrentar, nada irá nos assustar, porque os que conhecem a verdade e têm fé sabem perfeitamente que períodos de purificação levam à diminuição de toxinas e impurezas acumuladas. Daí podermos afirmar que ao ingressarmos na messiânica, tem início o caminho que nos conduzirá à paz interior, à paz espiritual. No tocante à questão da ocorrência de purificações intensas, alguns membros chegam a ficar em dúvida e até a se questionar: por que isso ocorre? E justamente comigo? Porém, trata-se de uma reação natural, já que somos humanos. Mas quando entendemos exatamente as causas que ocasionam tais purificações, daí ficamos aliviados, inclusive até mais confortados para ultrapassar os períodos de sofrimento que essas circunstâncias acarretam. Eu mesmo, no ano passado, fui tão maltratado pela polícia que cheguei a pensar que não havia necessidade de Deus me deixar sofrer tanto assim. Só que, em contrapartida, acabei entendendo que se eu tenho uma missão tão importante para cumprir, é óbvio que vou acabar sofrendo mais que as pessoas comuns. E foi isso que me levou a aceitar tudo o que me aconteceu. Outro mal que atinge a humanidade e que é motivo para grandes sofrimentos é o fato de a pobreza existir. Mas por que será que não se consegue extingui-la? É preciso entender que quando a pobreza tem fim, isso é sinal de que lá no mundo espiritual foi possível atingir-se o nível correspondente à abundância. O problema da pobreza que nos afeta reside justamente no posicionamento em que nos encontramos no mundo espiritual. Mas tal condição sofre alterações à medida que vamos eliminando impurezas, permitindo dessa forma a elevação do nosso próprio Yukon. São dois os caminhos que levam à efetivação dessa conquista. Pelo primeiro deles, a pessoa elimina máculas ao enfrentar sofrimentos. Pelo segundo, evolui quando presta ajuda a seus semelhantes. Inclusive, é exatamente agindo em prol da felicidade alheia que conseguimos melhorar bem rápido a nossa posição no mundo espiritual. E quanto mais elevado for o nível em que estivermos, iremos superar com muito mais facilidade as dificuldades que se apresentam nos níveis baixo e médio, justamente os que antecedem o nível correspondente à abundância. Com frequência, me perguntam se o motivo que leva uma pessoa a ser infeliz se deve ao fato de ela estar mal psicologicamente. É isso mesmo. Imaginem uma montanha.
À medida que subirmos em direção a seu topo, a paisagem em torno irá se descortinar, tornando cada vez mais amplo o nosso campo de visão. E de modo semelhante a isso, quando não estamos bem psicologicamente, enxergamos de forma limitada e não temos clareza de raciocínio. Mas a cabeça daqueles que atingem o topo da montanha, esses sim são capazes de enxergar tudo ao redor.